deputados considerados apoiadores do governo Lula planejam deixar o PL assim que a Câmara finalizar a votação do orçamento de 2024. De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, os parlamentares estariam se sentindo perseguidos por serem chamados de transdeputados, pois foram eleitos como apoiadores de Jair Bolsonaro e agora votam até mesmo defendendo a gestão petista. Em julho, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, assinou um ofício suspendendo por 3 meses 8 deputados que, em comissões da Câmara, votaram a favor da reestruturação ministerial do governo. Se saírem do partido, os deputados correm o risco de perder o mandato, a menos que sejam expulsos do PL, o Partido Liberal. Vamos começar esse giro de análises com o Tiago Pavinato. Pavi, era previsto esse tipo de cenário dentro dos partidos chamados mais conservadores, mais à direita no espectro político, sobretudo o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, tem 2 aspectos. Eu não previa o que está acontecendo. Eu, como quase cínico, né, diante de tudo que acontece, e desde janeiro eu já falo o seguinte: a maior fake news que se teve em 2022 foi: nós elegemos um Congresso de direita. O que me espanta, o que eu não esperava é ver que esses deputados pró-Lula abandonem o partido. Porque no mundo ideal, no mundo em que homens têm palavras, no mundo em que a moral rege as relações humanas, no mundo em que as pessoas têm vergonha na cara, eles não deviam sair do PL. Eles deveriam sair da política e pedir desculpas aos seus eleitores. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo de gente honesta. Porque você se eleger pendurado, não vou dizer onde, do ex-presidente, e agora fazer parte do governo de outro, é algo que nem mesmo o PT respeita. Porque o PT, senhores, vocês nunca viram um petista procurar ministério, procurar cargo em governo que se elegeu falando contra Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu acho que eles deviam sair da política, mas não sendo possível, e deviam pedir desculpa ao eleitor por fraude, né, por estelionato eleitoral, eles querem sair do PL. Eles querem abandonar o PL, mas eles não podem abandonar o PL fora da janela partidária. Então eles correm um risco, sim, até porque o Valdemar Costa Neto, ele liberou a bancada a buscar cargos no atual governo, e se ele liberou, esses deputados não têm por que saírem do PL. Se saírem, o PL agora tem todo o direito de reivindicar essas cadeiras. Eu só temo que alguma decisão judicial venha a atropelar a legislação, mais uma vez, e esses deputados troquem de partidos alegando essa forma de perseguição. Esse é meu único temor num país onde tudo pode acontecer. Igual aquele seriado de criança da TV Cultura, do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Esse é o Brasil de hoje. Mas eu fico realmente surpreso. Fico realmente surpreso que eles sintam, se não temor de estarem numa agremiação dentro da qual foram eleitos dizendo uma coisa e agora estão fazendo outra, eu fico surpreso que eles tenham um mínimo de vergonha na cara. E isso é um ponto positivo. Pois é, o Tomé faz parte do Republicanos, uma sigla que também vem sendo alvo de críticas por parte de alguns eleitores, justamente por conta das notícias que apontam a possível entrada da sigla no governo federal. Essa notícia que trata especialmente do PL, como você avalia esse cenário? Como dirigente partidário deve tratar dessa questão? Porque, em muitas ocasiões, o que a gente percebe é que o parlamentar acaba forçando uma situação em que o dirigente acaba tendo de expulsar aquele parlamentar, aquele deputado. Quais são os cenários possíveis aí, hein, Tomé? Primeiro é importante a gente explicar para a população que quando você quer se candidatar, é necessário que se filie a um partido. Todos os partidos políticos do Brasil têm problemas. Não existe nenhum partido político no Brasil hoje que você entre e viva um mundo ideal. Todos eles têm problemas. Então, o primeiro passo é você compreender qual é o partido político que tem um alinhamento ideológico com você.
Eu entrei no Republicanos por ser um partido conservador. A atuação do Republicanos na base do governo vai contra os meus princípios e valores que me levaram a esse partido. Então o que nós entendemos? Muita gente no Brasil se elegeu na esteira do presidente Jair Bolsonaro. Já aconteceu no passado e para mim não há surpresa nenhuma disso. Muitos parlamentares no passado traíram princípios e valores que eram colocados na campanha passada e que norteavam as pessoas que deveriam estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro e que acabaram virando de lado. Nós estamos vendo mais uma vez o que pessoas fazem. Pessoas que não têm princípios, que não têm valores, que não cumprem com as suas palavras e que estão pensando no seu benefício próprio e não no benefício da população. Quando a gente se elege um servidor público, é para poder representar o voto das pessoas que acreditaram em você de acordo com o que você demonstrou para a sociedade. O PL se colocou como um partido conservador. Se essas pessoas não são conservadoras, que saiam do partido. Como um partido norteado pelos valores e princípios que foram colocados ao longo dos últimos anos, podem estar votando e se colocando a favor do atual governo. Claro que existem pautas que são comuns ao Brasil. Agora, quando a gente entende pautas ideológicas, isso não pode acontecer. Da mesma maneira que eu entendo que se tiverem parlamentares no PT querendo compor a base política de um governo de direita, eles também não serão bem-vindos lá. Então nós estamos vendo a história do Brasil. Falta princípio, falta valores, falta palavra, falta fio de bigode, que é o que as gerações passadas tinham, mas que essas novas gerações parecem não entender. Pois é, o José Maria Trindade acompanha os bastidores de Brasília. Zé, dá para apostar que esses parlamentares deixem o Partido Liberal? Valdemar da Costa Neto deve continuar com essas cadeiras? Olha, tem um grupo forte no PL dizendo que não deve não é para expulsar não. Eles ficariam como prisioneiros partidários. Ficariam no partido, não seriam relatores de nada, não seriam candidatos a nada, nem a prefeituras e tal, e ficariam ali no partido. Essa história de troca-troca de partido era o normal aqui em Brasília. Eu uma vez fiz uma matéria de um deputado, né, o Filemon Rodrigues, de Minas Gerais. Ele esteve em 4 partidos no mesmo dia. Um líder pedia para ele ir para fazer o número e conseguir mais assessores, ele se filiava, depois ia para o outro e assim por diante. O Filemon Rodrigues, o apelido dele que era Filé, chegou ao ponto de mudar de estado e foi eleito. Então, num determinado momento, ele era deputado federal por Minas Gerais e eleito pelo Piauí. Sério, para você ter uma ideia, quem fez essa mudança, essa grande mudança de hábito do Congresso Nacional foi o Supremo, dizendo que no caso do mandato parlamentar, o mandato é do partido e não do parlamentar. E depois houve exceções para governadores e senadores, porque entenderam os ministros de que são eleitos diferentes quando se trata de eleição majoritária, e para o Senado é uma eleição majoritária como governo. Então o governador, o prefeito pode mudar de partido, senador, deputado não. Só que existem algumas exceções, que é o caso de mudança muito grande do programa do partido e de sofrer resistência ou perseguição interna, que é o que eles estão defendendo. Mas eles não têm coragem de mudar de partido e fazer a defesa. Eles vão primeiro fazer a defesa, e já existe jurisprudência nisso. Eles fazem a defesa no TSE e o TSE autoriza a mudança de partido. Agora, existem outros motivos, né, para mudar. Criação de um novo partido ou fusão partidária. De repente, eles podem fundar um novo partido ou uma fusão e levar. Mas, assim, é tradicional. Existe mesmo uma fila de deputados na porta do Palácio querendo virar governo. É realidade. Aí tem até a frase, né? Que a oposição é muito bom para os outros. É igual o terno branco, fica muito bonito nos outros. Em mim, não. Então, assim, esse pessoal que não quer ficar na oposição faz do mandato parlamentar dinheiro, ou seja, negócios. O mandato parlamentar é um negócio, assim como outros mandatos parlamentares. A política é bruta assim mesmo, né? Isso está estampado. Agora, não é incoerente também no PL, não. O PL sempre foi governo de todos os governos, né? Então tem uma força ali no PL que é uma força muito grande fisiologista, sim. Pois é, Mota, para fechar esse assunto, inclusive várias mensagens falando justamente isso. Para além dessas questões
técnicas que envolvem a possibilidade de saída de alguns parlamentares do PL, de outras siglas, algumas pessoas colocam que o eleitor é sempre deixado de lado, né? Porque ele vota em alguns candidatos que defendem pautas muitas vezes mais conservadoras, aqueles candidatos que se contrapõem aos partidos de esquerda, mas quando chega no momento da legislatura propriamente, aquele camarada muda completamente de lado, né? E isso acaba sendo um desrespeito com aquele cara que votou nele, né? Exato, e no nosso sistema de voto proporcional fica muito difícil para o eleitor acompanhar aquele em quem ele votou. A maioria das pessoas nem se lembra mais, passado algum tempo, em quem votou. Por isso que o ideal seria a adoção do sistema de votação distrital. Esse sistema divide o estado em vários distritos, que são regiões pequenas, e nessas regiões cada partido lança apenas um candidato. Então, em vez de ter que escolher entre milhares de candidatos a deputado federal, você teria que escolher entre 30 e poucos candidatos. Não existe possibilidade de você esquecer em quem você votou. E como o candidato também mora no seu distrito, você acaba encontrando com ele toda hora. É uma pressão popular permanente. O ideal é que os partidos fossem compostos por políticos que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Né? Nós ainda estamos muito longe disso, mas o mínimo que a gente espera é que eles sejam pelo menos fiéis aos votos dos seus eleitores. O sujeito que recebe voto de eleitores de direita e decide apoiar um governo de esquerda está rompendo com o compromisso mais fundamental da democracia. E aí eu concordo com o Pavinato, não é caso dele sair do partido, não, é caso dele sair da política. Só uma coisa para dizer. Vai lá, Pavi vai fazer. Porque tem uma coisa interessante, né? O PL, nessa discussão que a gente está tendo, é um caso à parte. Por quê? Uma coisa é você ser um partido que sempre foi um partido parasita de situação. É aquele partido que não importa quem é o poder executivo, ele vai compor ou tentar compor o governo. Historicamente, o PMDB fez esse papel. Historicamente, exemplo também, com todo respeito ao Tomé Republicanos, mas ele explicou muito bem. Né? Os republicanos nunca tentou ser o executivo. Então, nesses partidos, a coerência ideológica cabe ao eleito e não à sigla. Então, é o eleito que tem a sua plataforma, porque o Brasil tem esta cláusula de barreira, que é você ter que estar filiado a algum partido e um partido que esteja afim de te dar legenda para que você consiga concorrer. Então, esse é um caso. O outro é o PL. Porque o PL, ele passou de um partido que sempre parasitou o executivo, independentemente de quem estivesse no poder, e tentou ocupar o executivo. Então, quando você é um partido que já foi o executivo ou tenta ser o executivo, você perde aquele jogo de cintura que os outros partidos que nunca foram o executivo têm. Por exemplo, o PSDB, quando era uma alternativa viável ao PT, ele não ocuparia nenhum cargo no governo do PT e vice-versa. Agora, o PSDB já é outra coisa, né? Ele já não tem nem sonho mais em chegar à presidência da República. Mas o PL, ele acabou de concorrer contra o PT com o Jair Bolsonaro. Então, a história é outra. Enquanto que outros partidos, como republicanos, a coerência ideológica recai no eleito e não na sigla, no PL ele recai tanto no eleito quanto na sigla, porque ela acabou de concorrer contra o PT. Esse é meu ponto de vista.